Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Com grande satisfação, estamos de volta no programa Além da Notícia, hoje com mais um assunto de atualidade e de grande interesse. Vamos falar sobre política social e necessidade de recursos públicos. Aqui conosco nossos convidados, Guilherme Delgado, doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisador especializado em assuntos agrários e de política social e atualmente aposentado do IPEA, mas não parou de trabalhar, né, Guilherme? Não. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Teremos também aqui conosco hoje Luciana Mendes, técnica de Planejamento e Pesquisa do IPEA, coordenadora de Estudos e Políticas de Saúde. Boa noite, Luciana. Boa noite. Prazer tê-la aqui também. Igualmente. Bem, primeiro vou pedir a ambos que se apresentem, que digam o trabalho que fazem, para que a gente possa mergulhar nesse assunto que imagino de grande interesse da nossa sociedade. Política social, necessidade de recursos, por exemplo, previdência social, saúde pública, educação básica, são coisas que, inclusive, agora nessas eleições de 2012 foram muito abordadas e nos lugares onde há segundo turno continuam ainda sendo abordadas. Guilherme, por favor, o seu trabalho que foi ao longo desses anos todos. Olha, exatamente nesse campo da política social, eu coordenei no IPEA em diferentes épocas a área de previdência e a área de agricultura, tá? Então, tenho vários estudos nesse campo. E a Luciana é coordenadora atual da área de saúde do IPEA. Portanto, nós temos uma certa digamos, identidade profissional no campo, além de que hoje, como aposentado, eu continuo assessorando a CNBB, assessorando pastorais sociais nesse âmbito das políticas sociais. Luciana, e o seu trabalho? Você é economista e atua hoje na área de saúde do IPEA. Como é isso? Bom, quando eu entrei no IPEA, a discussão que eu fazia era na área de trabalho, né? Eu fui para a área de saúde tem 10 anos e o tema da área de saúde onde a área de saúde sempre foi mais forte no IPEA é a discussão sobre financiamento e necessidade de recursos para a saúde. Que a gente implementou um sistema pós-constituição, né? Que é o Sistema Único de Saúde, e não necessariamente a gente proveu a quantidade de recursos necessários para esse sistema. Então, quando eu entrei, a economia tinha e continua tendo tudo a ver com isso, mas claramente não é só com a economia que você vai discutir saúde, né? Então, a gente tem várias outras interações com pessoas de outras áreas. O coordenador anterior era médico, apesar de ser quase um economista, né? A gente brincava. Mas, então, é uma área que é quase que um ponto central da política de saúde hoje, a discussão de financiamento e várias outras questões. Senhores, deixe-me fazer aqui uma pergunta já básica a ambos. Os cofres públicos, como estão? Nós temos dinheiro suficiente para investir na saúde, para investir na educação, para suprir as necessidades da Previdência Social? Qual é o pensamento de vocês através dos estudos que fazem? Olha, vamos colocar por partes, porque o sistema de previdência, só ele, é mais de metade de toda a política social. Então, é gigantesco. Só o INSS paga mensalmente 28 milhões de benefícios, né? Tem um orçamento anual de mais de 200 bilhões de reais de benefícios. Portanto, é um volume de recursos muito grande. São 57 milhões de segurados ativos. Então, nós estamos tratando de um sistema que praticamente é quase que o país inteiro dentro da política social. Um sistema dessa natureza, ele tem que ser pensado a futuro. Previdência social, você não pode mexer com as questões só de conjuntura. Você não é o hoje. É o hoje, o amanhã, as gerações que estão saindo, as que estão entrando, etc. Então, nesse sentido, o sistema de previdência, ele precisa, sim, se dotar de um fundo de reserva, porque um sistema dessa natureza, com esse grau de gigantismo, que é bom, porque significa que estamos caminhando para a universalização, ele não pode deixar de considerar questões no horizonte. Por exemplo, a questão da longevidade. O censo demográfico está mostrando que as pessoas têm uma expectativa de vida cada vez maior, isso é bom, faz parte da melhoria das condições sociais. Mas traz um impacto muito grande para a Previdência. Previsível, não é um impacto assim, digamos assim, que do dia para a noite vai quebrar a Previdência, não é isso.
Significa o seguinte, que o sistema, a cada ano, ele tem que se provisionar de recursos a mais para atender às expectativas que vão aumentando pouquinho em pouquinho, mas a cada década, é como se a cada década as pessoas vivessem de 1 a 2 anos a mais. O governo continua administrando a Previdência com uma visão imediatista, ou seja, de ganhar a eleição, de apresentar resultados simpáticos, etc. Agora, para você resolver esses problemas da frente, você tem que tomar providências hoje que só vão tomar, digamos assim, consequências para o futuro. Por exemplo, existe na Constituição Federal um artigo 250 que determina a criação do Fundo de Reserva da Previdência Social, Regime Geral de Previdência Social, que é para isso. Ou seja, esse fundo tem que ser capitalizado com recursos que venham de fora, não é recursos correntes da contribuição, para que você atenda daqui a 10, 15 anos os chamados afluxos extraordinários, seja por motivo de longevidade, seja por motivo da própria universalização da Previdência. Está na Constituição. Está na Constituição, mas de fato ainda não existe. Só como letra. Não tem nenhum centavo nesse fundo. Já já a gente volta a esse assunto. Luciana, por favor, e para a saúde? Como estão os cofres públicos? Eu acho que assim, o que é importante a gente discutir também é que um sistema de políticas sociais ele é montado de acordo também com o que a sociedade deseja. E eu acho que o que a sociedade deseja foi estabelecido na Constituição de 88. Naquela Constituição, você disse que você queria um sistema único, integral, como um dever do Estado e descentralizado, certo? Esse sistema, ele não é um sistema que custa pouco. Então, se você quer, de fato, implementar um sistema que garanta a saúde da população como um todo, você tem que prover recursos. E o que a gente vê logo depois da Constituição é que a gente tem uma crise econômica e um embate pelos poucos recursos que a gente tinha. Ficamos assim até 2000, né? Na verdade foi que se criou a CPMF, buscando recursos para a saúde. A CPMF trouxe recursos para a saúde, mas não com o volume necessário. E aí em 2000 você tem uma emenda constitucional que tenta trazer recursos para a saúde, de fato estabiliza o recurso, mas o que a gente fala é que estabiliza no piso. O que significa? Você disse o seguinte, estados, União e municípios têm que aplicar um mínimo em saúde, mas você ficou nesse mínimo, você não tem passado muito desse mínimo. Como o mínimo, no caso do federal, é com base no PIB, e no caso dos estados e municípios é com base nas receitas, ou seja, quanto que eles têm de impostos, o volume total vai crescendo, mas ainda assim é insuficiente para esse sistema que você quer implementar. Então, se a gente vai para comparações internacionais, o que a gente tem? O Brasil ele gasta hoje 8,4% do PIB em saúde, que é mais ou menos o mesmo nível de outros países, só que desses 8,4%, menos da metade é do setor público, né? Nos outros países mais avançados que quiseram colocar um sistema universal, mais de 70% é recurso público. Então, é essa discussão que a gente tem que fazer, ou seja, a gente não tem recursos suficientes para implementar esse sistema universal integral, e se esse desejo da sociedade ter um sistema universal integral, a quantidade de recursos vai ter que ampliar. Seria esta a causa de, eu andei fazendo uma pesquisa, o assunto mais recorrente nas campanhas eleitorais deste ano, isto é, preferido pelos opositores de quem buscava a reeleição, era bater na questão da saúde. A saúde, o assunto mais recorrente, o assunto mais explorado e apresentado como o ponto mais crítico da sociedade brasileira. Seria por causa disso? Parte do problema se deve a um subfinanciamento, ou seja, se eu quero levar uma saúde de qualidade, de alta qualidade para o Brasil inteiro, eu tenho que ter um bom financiamento. Uma outra parte do problema não vai ter a ver com financiamento, vai ter a ver com gestão e com o próprio desejo do que a sociedade entende como um sistema de saúde, né? Então, tem uma outra questão que está envolvida nisso, é que o nosso sistema de saúde, ele se baseia num modelo que não necessariamente é o melhor modelo, que é um modelo que é muito focado em buscar um hospital como o primeiro lugar de atenção, né? E esse não é um modelo que permite que você tenha um sistema de saúde efetivo. O ideal é que você buscasse um bom centro de saúde, uma boa unidade básica de saúde para poder fazer a sua primeira atenção à saúde e depois fosse para um hospital. Então, você tem esses problemas relacionados ao modelo de organização do sistema de saúde, que a gente avançou muito ao longo dos anos 80,
dos anos 90, né, na implementação de um sistema de atenção primária, mas ele ainda tem um foco hospitalar muito grande. E aí, quando a população busca um hospital e chega lá e encontra uma fila grande, ou busca um posto de saúde e ele não funciona no horário que ela está querendo, ela fala, isso é um problema para a minha vida, né? Muito bem. Olha, já fizemos aqui uma boa introdução dos principais assuntos que estaremos abordando e eu já gostaria de partir para o próximo ponto, que é o seguinte. Falamos agora há pouco sobre este fundo de reserva que está previsto na Constituição Federal para que supra bem a Previdência Social. E parece então que não existe o fundo de reserva hoje. Bom, nós temos aqui alguns pontos. A tendência demográfica de longevidade. Já abordamos também, mas até que ponto deve ser assustador isto? Porque é algo, como o senhor nos disse agora há pouco, positivo, mas até que ponto é assustador olhando para a nossa realidade atual da Previdência? Não, assustador não é, porque é digamos, é uma tendência previsível, uma tendência saudável. As pessoas vivem mais, gozam de mais saúde, supostamente, para poder viver mais e viver melhor. Então, isso é consequência dos avanços positivos da vida moderna, no sentido da melhoria da qualidade de vida. Agora, o mundo inteiro enfrentou isso. As transições demográficas de uma sociedade de menor expectativa para maior expectativa, portanto, não tem mistério. Mas eu lhe faço uma pergunta agora, curiosa e leiga demais, talvez. O fato de termos hoje uma crise internacional tão grande, especialmente na Europa, que agora sofre mais agudamente essa crise, não seria em virtude também de não ter feito esta previsão e agido no momento certo, porque é onde os países estão mais envelhecidos? Sim, mas a crise econômica europeia, ela não se origina da política social nem do sistema de previdência, ela se origina da especulação financeira, do descontrole bancário financeiro que inunda a economia mundial, norte-americana, europeia, etc. E isso coloca nas mãos do Estado uma responsabilidade muito grande para, digamos assim, gerir as consequências da crise financeira. Em consequência, se afeta a capacidade do Estado de fazer política social, porque ele tem que socorrer banco e deixa de socorrer pessoas, é um pouco isso, né? Então, no caso brasileiro, nós não estamos com essa situação, felizmente, ou seja, a nossa crise financeira já passou numa outra etapa, e nós temos hoje a proposta de universalizar direitos sociais também na Previdência. De que maneira? Ampliando significativamente a cobertura do seguro social ao mundo do trabalho, que é um fato positivo também. De 2000 a 2010, só para você ter uma ideia, o INSS tinha 30 milhões de segurados ativos em 2000, em 2010 ele tem 57 milhões. Então você passa a ter 27 milhões de novos segurados num período de 10 anos, o que é um dado positivo, mas ao mesmo tempo nos chama atenção. Se tem mais segurados, tem mais demanda por benefícios previsíveis, mediados pelos tempos de carência, né? Um segurado de hoje, quando se aposenta, ele tem direito à aposentadoria. Portanto, também por essa razão, é necessário formar o fundo de reserva. Já. Com que recurso? Com recursos novos. Provavelmente com recursos do pré-sal, ou com recursos de tributação de grandes fortunas, etc. Não com recurso do trabalhador. Entendi. Recurso de folha de salário. O quanto pode ajudar, Luciana, também nesse processo aí, o grande avanço na formalização do mercado de trabalho que a gente teve agora nessa última década? Não, sem dúvida, o fato de você formalizar implica que você tem pessoas contribuindo, só que essa contribuição, ela não necessariamente é suficiente para suprir toda a demanda social que você tem por uma seguridade social com base previdenciária, né? Então, você vai ter que ter um sistema de equidade que faça a redistribuição de quem está contribuindo para quem não está, para criar uma base de seguridade social. Tá? E formalizar o mercado de trabalho é um ponto extremamente positivo, né? Mas ainda assim, se você verificar os números da formalização no Brasil, você não tem uma perspectiva de universalizar a formalização, ou seja, de todo trabalhador no Brasil ser formal,
né? Então, dado isso, você tem que ter uma base outra de segurança. E mais assim, voltando um pouco ao que o Guilherme falou, que quando a gente está falando de transição demográfica, é importante a gente também dizer que o que acontece no Brasil, ao contrário dos países da Europa, é que os países da Europa demoraram quase 100 anos para chegar num período, numa fase demográfica que a gente demorou 25. Então, em 25 anos a gente fez a transição demográfica, um pouco mais, a transição demográfica que a Europa demorou muito mais tempo. Então, a gente teve menos tempo para se adaptar, mas a gente está numa fase da transição demográfica que é possível fazer essa previsibilidade. A gente ainda tem uma parte grande dos trabalhadores em idade ativa, né? Então, assim, a maior parte ainda da pirâmide ainda de trabalhadores que podem estar em idade ativa, e isso pode ser aproveitado, ou seja, a gente ainda está no que se chama de bônus demográfico, ou seja, a gente ainda tem um espaço para aproveitar o mercado de trabalho, para financiar, mas ainda assim a gente tem que ter outros mecanismos tributários e financeiros para financiar a Seguridade Social. Eu vou querer que a gente fale daqui a pouco sobre isso. É inevitável criar imposto para isso? Onde encontrar, por exemplo, esses recursos? Você citou o pré-sal, mas falou de imposto também. A gente daqui a pouco fala sobre isso também no próximo bloco, inclusive para a saúde, né? Já já a gente volta, continuando aqui hoje no Além da Notícia, falando sobre política social e necessidade de recursos públicos. Até já.